Havia também as garotas loucas, que ouviam um clique na cabeça na tarde em que resolviam parar de tomar a medicação. E as que eram levadas, as sequestradas que perdiam-se em redes de prostituição e nunca mais apareciam, ou apareciam mortas, ou como assassinas de seus raptores, ou como suicidas na fronteira com o Paraguai, ou esquartejadas em um hotel de Mar del Plata. Fala, noturnos! Tudo bem com vocês? Eu sou o Bruno, esse é o canal do Leitor Noturno e no vídeo de hoje nós vamos falar sobre essa maravilha aqui, ó, Os Perigos de Fumar na Cama. Foi desse livro o trechinho que eu acabei de ler para vocês aqui na abertura do nosso vídeo. Antes de mais nada, já deixe seu like aqui no vídeo, se inscreva no nosso canal, me conte aqui se você já leu alguma coisa da Mariana Enríquez, se você gosta de livros de contos, se você gosta da literatura sul-americana, me conta tudo aqui. Na semana passada, conversamos aqui sobre o super unboxing que eu fiz, né? Falei sobre vários livros que eu tinha recebido e um deles foi este daqui e até comentei com vocês o projeto que eu fiz para esse ano aí, de tentar ler mais literatura da América do Sul, de tentar ler mais livros de contos. E esse aqui foi o primeiro livro de conto que eu peguei e, cara, deu muito certo. Gostei muito, arrisco a dizer que começamos muito bem, com um pé direitíssimo, tá? Porque o livro é curtinho, tem menos de 200 páginas, e tem menos de 150 páginas, se vocês terem ideia. São 10 contos, eu acho. Deixa eu confirmar aqui para vocês. São 12 contos, tá? Um dos contos é Os Perigos de Fumar na Cama, que foi o que dá título ao livro. E, cara, como eu gostei desse livro. Como eu me apaixonei por ele. São todos os contos, todas as histórias são muito boas, sem exceção, todos eles são muito bons, favoritei o livro, mas é um livro que não é para qualquer um, tá? Antes de mais nada, já vou começar a dizer, como vocês viram aí no trecho que eu acabei de ler, devo avisar que aquele dali é um trecho leve, que tive dificuldade de conseguir encontrar um trecho que não tivesse tanta coisa macabra para ser lida, e um trechinho leve aí pra vocês, e vocês notem o que tem no trecho leve, que de leve não tem nada, né? O livro é escrito pela Mariana Enríquez, que é uma jornalista argentina, nascida em Buenos Aires, e por isso até comprei o livro dela. Ele tá em várias listas como um dos melhores livros de contos dos últimos anos. Tá nas listas de melhores livros sul-americanos também. Aparecem várias delas aí, porque realmente o livro é muito bom. Quando eu postei no Instagram essa semana falando que tinha lido o livro, tinha gostado, tava favoritadaço, muita gente me mandou mensagem: não consegui ler todos os contos, não gostei dos contos, nenhum conto me chamou muito a atenção, mas aí a gente tem que entrar naquilo que você procura na literatura. Eu procuro literatura forte, tá? E agora com os contos estou procurando aprender um pouco sobre literatura, um pouco sobre escrita, e consegui encontrar tudo isso dentro desse livro, tá? Deu para aprender bem legal, assim, o que o livro passa, a maneira como ela escreve, as ideias dela. Ela faz sempre uma mescla de ambientação, que eu gosto muito na literatura, então ela vai dizer como é uma escritora de língua espanhola, as coisas se ambientam às vezes em Buenos Aires, às vezes no Chile, às vezes em Barcelona, às vezes na Espanha. Então ela vai viajando pelos seus contos, mas ela sempre procura dizer onde ela tá. Um dos primeiros contos do livro, que foi o que me pegou logo de cara, eu disse, cara, aí tem coisa boa, foi ela falando que desceu num ônibus em Avejaneda, que é um bairro de Buenos Aires. Eu gosto muito de Buenos Aires, já viajei algumas vezes para lá, e isso me pega muito. Pô, Avejaneda tem um time de futebol, aí ela vai seguindo na história ali, e ela fala sobre o estádio do time de futebol, a pessoa tá passando por ali, pelo estádio. Os argentinos são apaixonadíssimos por futebol, então um argentino que está lendo aquilo dali, ele sabe exatamente o ponto que aquela pessoa está dentro da cidade. Ela sabe, ele consegue saber o que ela está enxergando da cidade. Eu acho isso muito interessante, é uma das coisas que eu peguei e anotei para procurar colocar dentro dos meus livros, e que a gente vê pouquíssimo nos livros nacionais, tá? Nos contos nacionais, a gente nunca vê alguém falando que está passando pelo estádio do Morumbi, ou de algum crime que acontece à frente do Itaquerão, né, que não é mais Itaquerão, agora é Neoquímica Arena, e o Morumbi não é mais Morumbi, né, é Morumbis agora. Então isso me pega muito, cara. Eu acho isso muito interessante, porque são pontos viscerais, conhecidos de muita gente, que muita gente vai
ou saber onde aquilo está acontecendo, isso vai ser o mínimo, né? Ela vai conseguir imaginar aquela cena na cabeça dela, vai conseguir ter uma fotografia perfeita daquilo dali, ou então ela vai se colocar num medo por estar se identificando, por ter passado lá e já ter tido um receio de ter sido assaltado, ou por já ter sido assaltado lá perto, e aquilo dali vai disparar um gatilho dentro da pessoa que ela vai se sentir ainda mais dentro, mais inserida dentro dessa história. Outro ponto que eu peguei muito para tentar colocar nos meus contos também, fiz anotação sobre ele, é o fato de ela usar o psicológico muito forte. E aí a gente vê uma clara inspiração em cima dos contos do Lovecraft. Depois eu fui ler um pouco mais sobre a escritora e ela realmente disse que o Lovecraft é uma grande inspiração para ela, porque o Lovecraft tinha muito disso, né? Ele fazia a pessoa enlouquecer ao invés de fazer ela morrer. Então ela trabalha muito com isso, trazendo para os dias atuais. Então tem vários personagens nos contos dela que o personagem deixou de tomar os remédios, ou tomou remédio demais, ou tá ali à beira de um ataque, de tentar tirar a própria vida, enlouquecendo mesmo. Então eu achei isso muito interessante, essa parte psicológica me pega muito. Inclusive os contos que eu já escrevi, eu trabalho muito isso, porque eu gosto muito dessa parte da mente, assim, de como a pessoa está se sentindo, de qual a visão que ela tem de determinada situação, e isso também é muito interessante dentro da história. E ela faz tudo isso colocando um pouco de ação nos contos também. Então vai ter conto que vai falar sobre tráfico de crianças e até coisas mais pesadas que eu não vou nem me arriscar a falar aqui, mas que vai ter ali um suspense, quem que tá pegando essas crianças, como eu trataria uma pessoa que eu acho que tá fazendo isso com crianças, como eu conseguiria prender essa pessoa. Ela vai falar também sobre mulheres que são traficadas. Então são assuntos que são varridos para baixo do tapete e que ela, sem medo nenhum, consegue falar deles abertamente. E aí vem um primeiro temor, e que eu acho que muita gente pode não ter gostado do livro dela por isso, porque ela toca em assuntos que poucas pessoas querem ler sobre isso, né? Então tem poucas pessoas que querem ler sobre tráfico de mulheres, poucas pessoas que querem ler sobre prostituição, sobre tráfico de crianças, sobre crianças que somem. Então isso é um detalhe que é muito perigoso do livro dela e que possivelmente faça alguém não gostar do livro por estar tratando aquilo daí. Ela vai falar até de excrementos, para vocês terem uma ideia, assim, de uma maneira natural, como se aquilo dali fosse algo simples que está acontecendo, mas que na verdade ela está passando a ideia da loucura que aquela pessoa ali tá sentindo, ao ponto que ela tá chegando de fazer aquilo dali na rua, de estar daquele jeito ali sem conseguir mais se controlar. Isso vai elevando a loucura da pessoa, ou como a pessoa está afetada de um jeito que faz o leitor sentir exatamente o que está sendo tratado ali naquele texto, o que ela quer entregar, sem ter nenhuma dúvida de qual caminho que ela quer seguir. E isso é um dos pontos que eu mais valorizo dentro da literatura, tá? Eu gosto de textos assim, eu gosto de textos ácidos, de textos que vão trazer assuntos que não são tão bons aos nossos olhos, que vão tocar em feridas nossas, que tenham gatilhos, são coisas que eu valorizo. E ela faz toda essa descrição usando uma técnica que é das mais difíceis da literatura e que eu tenho trabalhado muito, falo muito quando a gente está fazendo as leituras dos contos sobre isso, e me toca demais, que é o show don't tell, né? Que é o mostre sem falar, né? Mostre e não fale. Porque o falado, tu falar ali a cena completamente, é muito mais fácil, é muito mais simples e toca muito menos o leitor do que tu mostrar para ele, tu dizer os detalhes da cena e mostrar o sentimento que aquela pessoa tá tendo sem tu falar que ela tá passando por aquele sentimento. Então, uma pessoa que tá defecando no meio da rua, tu sabe o quão louco ela tem que estar para estar fazendo aquilo dali, o quão perturbada ela tem que estar, o quão afetada ela está sendo, e isso pega muito forte. Só que é um tipo de literatura que é muito visceral, é uma literatura muito cheia de punchlines, né? Como a gente diz na música, assim, é soco atrás de soco e tu vai ficando cada vez mais chocado com o que ela é capaz de escrever. Porém, toda a história dela tem a construção perfeita de contos, como a gente aprende nos cursos, que tem as viradas narrativas no ponto certo, tem o midpoint, que é o clímax do conto no ponto certo, o encerramento direitinho, a maneira como ela apresenta o conto segue sempre uma linha, e ela fala sobre o cotidiano
colocando esses pontos ácidos, esses assuntos no meio disso. Então, ao mesmo tempo que ela está falando do ônibus que está passando em Avejaneda, ela está falando de uma criança que está sumindo no parquinho lá perto de Avejaneda. Essa é a pegada de Mariana Enríquez, é meu primeiro livro dela. Não sei ainda se vou partir já para outra, assim, se já vou comprar outro livro de conto dela. Já vi que tem bastante livros dela em português de contos. Eu tinha um outro livro dela aqui, mas é um livro grande que saiu pela Intrínseca, tem mais de 500 páginas, eu acho, e me disseram, muitas pessoas me falaram que esse livro não é bom, e eu até deixei ele de lado, nem li ainda, e comprei até nem sabendo que era a mesma escritora desse livro que eu tinha deixado de lado, mas, cara, que alegria ler Os Perigos de Fumar na Cama, Mariana Enríquez, que livro fabuloso. Ela vai falar de anorexia, vai falar de bulimia, vai falar de pais abusadores. Ela vai tocar nos mais profundos assuntos que tu pode imaginar, e tu não tem ideia de como termina o conto dela. Pode acabar numa resolução, naquela saga do herói, pode acabar numa tragédia profunda, pode acabar de um jeito sarcástico, é uma genialidade absurda que eu tô tirando por base esse livro, tá? Eu achei esse livro muito genial, a maneira como ela trata o comportamento, a maneira como ela vai falar da mente humana e principalmente a maneira como ela ambienta as coisas me deixou muito fascinado mesmo. Vou procurar conhecer mais escritores latino-americanos. Era o projeto que eu falei para vocês nos últimos vídeos aí, né? Ler contos e escritores latino-americanos, que deu muito certo já, logo de cara, assim. E nesse primeiro livro, vamos ver como que vai escalonar esse projeto. Eu vou fazer até depois uma tier list para vocês aí, quem sabe, lá no final do ano, falando sobre os livros que eu mais gostei, como que eu curti os livros, as partes que mais me interessaram, os autores que eu vou levar para a vida aí, que eu vou tentar ler mais. Muito legal, muito bom, e fica a dica para vocês. Se você não se importa com gatilhos, se você não se afeta com esse tipo de coisa, se você não se importa em ler sobre assuntos desagradáveis, sobre coisas que acontecem no nosso dia a dia, normalmente a gente vai para baixo do tapete, a gente passa aquela notícia sem ler, a gente vira a folha do jornal. A Mariana Enríquez joga isso na nossa cara, contando sobre os perigos de fumar na cama. Tá bom? Então é isso. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Me conta aqui se você já leu alguma coisa da Mariana Enríquez. Me conta aqui se você gostou do vídeo, se você quer que eu traga mais essas ideias aí de autores para vocês. Fala tudo aqui para mim nos comentários, que semana que vem estamos de volta. Tchau, tchau!